Se no Yokoso. Yokoso! Eu sou a Thelma. E eu sou o Takasi. E esse é o Natsukashi, um lugar para falar e lembrar das experiências vividas no Japão. E não é qualquer experiência, fica aí que a gente vai falar. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Brastel, uma empresa que começou com um intercambista que foi para o Japão e resolveu tornar-se um empreendedor. Neste ano de 2022, ela completa 25 anos, conquistando a confiança de milhares de clientes. Primeiro na área de telefonia internacional e agora com remessa de valores. Se estiver no Japão, o serviço da Brastel é mais confiável, rápido e simples de ser usado, quando se trata de transferir valores para o Brasil. Experimente os serviços e seja um cliente Brastel. Nanaya, confeitaria especializada em wagashi, os doces tradicionais japoneses. E yogashi, doces ocidentais com um toque nipônico. Também serve pratos japoneses nas suas duas lojas, Food Store na Rua Pelotas, 596 na Vila Mariana e no pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. Ainda oferece serviços de catering, delivery, food service, eventos sociais e corporativos, e consultoria e cursos. Encontre o Nanaya nas mídias sociais, @nanaya_by_cris. Study in Japan. Apoiado pelo Ministério da Educação japonês, o MEXT, o Study in Japan é uma organização sem fins lucrativos, que visa promover oportunidades de estudo no Japão para alunos de todo o Brasil. Acesse o site estudenojapão.com ou cheque o Instagram @studyinjapanbr a qualquer momento caso tenha interesse sobre universidades, programas, custos, vida e bolsas de estudos no Japão. Agende sessões de consultas gratuitas virtuais ou no novo escritório na cidade de São Paulo. Nos vemos no Japão! E agradecemos também à Fundação Kunito Miyasaka, o Karaoke Box Kampai e o Keiren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Voltamos pro vídeo. Você é bom nisso. Então, para começar, vamos deixar aqui nosso convidado se apresentar. Yoroshiku onegaishimasu. Olá a todos, é um prazer, um privilégio aqui estar participando desse podcast aqui. Meu nome é Enki Uzarimura, eu fui bolsista, atualmente sou empresário da área de comunicação. Eu fui bolsista em 1992 pelo Kempi Yuryugaku, fui bolsista também em 2010 pela JICA e bolsista em 2016 pelo Gai Musho. Fora isso, eu fiz uma outra bolsa pelo Rotary, uma bolsa intermediária, um outro tipo de, nem chamo de bolsa, mas tive uma oportunidade de ficar no Japão através do Rotary. Todas elas foram experiências fantásticas e bastante ímpar, né? Marcaram bastante a minha vida. Obrigado. Uau, hoje. vamos ter muitas histórias, então, muitas Tem muita bolsas. coisa pra falar. Vamos lá. Então vamos começar com a primeira pergunta. Claro. Como você conheceu essas bolsas? Porque são muitas bolsas. É verdade. Então, a primeira vez foi em 92. Assim, eu acho que queria colocar um parênteses, né, sobre hoje, né, acho que eu sou de uma época diferente, tenho 53 anos, e em 92 sempre era meu sonho ir para o Japão. Né? Eu acho que hoje as pessoas vão mais, é mais fácil, né, você chegar e viajar para fora. Na época, minha infância, minha adolescência, era uma época que, assim, era raridade ver pessoas indo para fora, né, e o Japão ainda é inimaginável, era muito longe. Uhum. Então sempre foi meu sonho, eu sempre queria muito ir para o Japão. Eu fiz Nihongaku, né, estudei línguas, eu sou sansei, tá? Mas um parênteses, meus pais não falam muito japonês. Eu fui criado assim, bem ocidental, apesar da cultura oriental forte, eles são Niseis, no caso. Mas eu assim, não sei porquê, eu acho que é muito pessoal, sempre gostei muito do Japão, queria conhecer o Japão. Então foi mais ou menos nisso. Então desde cedo, até tem uma passagem interessante na minha vida, que eu lembro que tinha um amigo meu, eu estudava num colégio particular, meu colega falou assim, e ele era filho de um expatriado, o pai dele era presidente de uma grande empresa aqui no Brasil. E ele falava para mim, ele chegou em casa e falou assim, Henri, vamos lá pro Japão, vou te levar lá pro Nihon, tudo bem? Eu falei assim, nossa, você vai me levar pro Nihon? Porque ele expatriado, ele ia voltar pro Japão, e eu era amiguinho dele, de colégio, acho que, sei lá, quinta, sexta série, alguma coisa assim. E eu lembro muito bem que o pai dele e ele foram em casa, né? E fui conversar com meu pai. Falou assim, vamos levar o... A gente queria levar, e eles iam custear a minha passagem. Falei assim, nossa pai, vamos pro Japão. Meu pai tem um lado, assim, bastante tradicional, e ele falou assim, não, né? Ele é bastante orgulhoso. Falei, não, se for meu filho ir lá, eu vou pagar, mas só que agora eu não tenho condições. Assim, eu tinha outros irmãos, e assim, resumindo, ele não deixou. Eu acho que isso marcou bastante a minha vida. Eu queria muito. Sabe quando você acaba criando, acho que todos nós temos alguma história assim, né? Então eu falei assim, não, ok, eu vou com o meu esforço, eu vou qualquer dia pro Japão.
Então foi mais ou menos assim. Eu acho que isso foi um grande motivador para mim, tá? Conseguiu criar uma meta ali já na sua vida. Uma das metas que você criou já. Sim, Era sim. criança, teve essa oportunidade, não deu certo, agora eu vou. Sim, sim, é verdade. E claro, algumas coisas influenciaram. Na minha época tinha Ultraman, acho que, sabe, essas coisas de anime, que hoje tá bastante pujante, né? Cultura Uhum. pop mesmo. Cultural pop, né? Eu gostava de ler muito mangá, sabe? Eu acho que duas coisas que me ajudaram muito a aprender falar japonês, assim, era mangá e drama japonês. Mas você lia em japonês? Eu li em no japonês. original. Isso, Uau. que eu fazia Nihongaku, né? Uhum. E eu acho que outra coisa foi, tinha videocassete, não sei, não é da época de vocês, mas tinha os Ah, é. Betamax Ah, é. da vida, Ah, é. coisa assim, né? Então, enfim, era por causa disso que eu queria muito pro Japão. Resumindo, eu fui atrás disso, queria conhecer as bolsas. Eu soube que tinha a bolsa de Kempi Ryugaku. A família da minha mãe é Fukuoka e a família do meu pai é Kagoshima. Então eu sabia que tinha essas duas possibilidades. Resumindo, na época eu fui pro Fukuoka lá, minha avó conhecia lá, mas enfim, acabou não dando, não é que não deu certo. Eu gostei mais de Kagoshima na época. Então eu fui prestar lá e, enfim, foi através disso que eu fiquei sabendo das bolsas e fiz a application e consegui passar. Só nessa curiosidade assim, você chegou procurando, entrou no Kenjinkai do Kagoshima, né? Isso, perdão. Eu pulei essa parte. Foi pro Kagoshima e lá dentro do Kagoshima que você encontrou as bolsas. Sim, correto. Aí Foi você falou, exatamente. agora tem uma oportunidade boa aqui. Sim. Aí a primeira vez que você aplicou, você já passou. É a primeira vez que eu apliquei, eu passei. Uma coisa que eu acho que me ajudou bastante, é isso que eu queria comentar pro pessoal aqui, eu acho que não existe o que fazer para as coisas darem certo. Eu acho que uma somatória de coisas. Igual agora há pouco tá conversando com um colega aqui, acho que assim, não é você faz X coisa, vai dar certo. Não, acho que você vai ter uma somatória de coisas. Então, por exemplo, tudo bem, porque eu passei assim de primeira, aprendia japonês, fiz várias coisas, eu era engajado em algumas coisinhas da comunidade. Acho que tudo isso vai somando. Não é que foi, pô, o cara tem sorte, o cara fala X coisa. Não foi bem por causa disso. Acho que a gente vai somando e eu acho que nada é por acaso. Claro, tem um ingrediente sorte. No meu ano, eu acho que tinha poucos homens e naquele momento, assim, acho que tinha muitas mulheres para prestar. Eu acho que falava, vamos tacar esse homem aqui, porque para dar um equilíbrio, né? Então foram 2 homens, um casal no caso. Um casal de Ryugaku, um casal de Kenshu. 4 brasileiros? 4 brasileiros, isso. Ah, era bastante vaga, né? Ah, sim, na época, sim. E pra ficar quanto tempo? 1 ano. Uau! A primeira bolsa já foi logo 1 ano. É 1 ano. E foi a primeira vez que você foi pro Japão. Foi a primeira vez que eu fui pro Japão. Agora vem a parte da pergunta boa. Como foi ir pra lá? Cara, é uma coisa interessante. Sabe uma coisa que eu acho até... Eu acho que o mundo mudou bastante. Sim. Né? Eu volto a comentar sobre isso. Mas meu primeiro choque é logo que eu cheguei no Japão. Eu comentei com vocês que eu fiz Nihongaku. Eu conhecia, assim, estava envolvido com a comunidade japonesa, assim. Mas meu primeiro choque no Japão foi logo que eu cheguei, eu tive um choque que eu vi tanto japonês na minha vida. Vi muito japonês. Sabe uma coisa interessante? É uma coisa tão óbvia, né? E a gente estava conversando agora há pouco, antes do podcast. A gente começa a entender o nosso país quando a gente vai para fora. É uma coisa tão óbvia. Claro, é óbvio. Eu vou no Japão, vou ver o quê? É japonês, é óbvio, né? Mas aí para a gente ver que como o Brasil é um país diversificado, né? A gente por exemplo, aqui nós tem um mestiço, né? Você é metade brasileiro, nós somos Nikkeis. E aqui é um país muito rico esse tipo de coisa. Isso influencia bastante. Agora, uma coisa que eu achei interessante no Japão, como é um país homogêneo, muitas coisas lá são peculiares. Né? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Não existe assim, toda a cultura tem um lado positivo e um lado negativo. Uma coisa que eu percebo no Japão, todo mundo fala assim, poxa, no Japão as coisas funcionam. Imagina assim, claro, é tudo uma ilha. Numa ilha, um tamanho menor que São Paulo, estado de São Paulo, vive, assim, 120 e poucos milhões de pessoas, 126 milhões, não sei quanto que está hoje. Mas, assim, para as coisas funcionarem lá, é incrível, tem que estar, sabe? Todo mundo tem que seguir algumas coisas, organizado, né? Então, uma coisa que eu percebi no Japão que é tudo organizado. E até hoje, uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre expectativa, sabe? Eu acho que a geração de hoje, a gente acaba criando é difícil esse lance emocional, de como a gente gerenciar a expectativa. E sobre a expectativa, eu queria compartilhar umas coisas com vocês, é o seguinte,
Eu acho que a expectativa tem um lado bom e um lado ruim. Para isso, eu queria compartilhar um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard. Ele falou o seguinte, ele pegou, 3 professores e falaram o seguinte, vem cá, parabéns, professora A, seus alunos são fantásticos, você vai ter as melhores, nossos alunos inteligentes, a gente fez uns testes, eles são demais, parabéns. Professora B, seus alunos nem são para lá e nem para cá, ok, é mediano. E professora C, meus sentimentos, sua turma, a gente fez um teste lá, avaliação assim, é o que tem para hoje, mas são difíceis. Você vai ter muito trabalho com eles. E ok, as professoras chegaram lá e realmente tiveram os grupos de alunos e deram aula. Depois da pesquisa, eles pegaram e avaliaram. Incrível, a professora que teve os melhores alunos, teve os melhores desempenhos. O B médio e o C os piores, na média. E uma coisa que chocou, foi muito interessante, é que todos os grupos A, B e C eram tudo iguais. Eles tinham feito, na média, eram todos a mesma média, mostrando que a única diferença é a expectativa que a gente tinha das coisas. Então, eu comento para vocês, isso me fez refletir. Falei assim, qual que é a expectativa que a gente tem da nossa vida? Mesma coisa na bolsa. Assim, de forma geral, se você tem expectativa positiva, as coisas tendem a ir melhor. Se você tem expectativa negativa, principalmente da sua vida, puxa, assim, não que isso seja totalmente, determinante, mas isso eu acredito que influencia bastante. É a mesma coisa que lance de copo cheio, copo meio cheio, meio vazio. Onde você enxerga. Então eu lembro que na época, minha expectativa no Japão sempre era bacana, forte. Falei, nossa, eu acho que... E logo que eu cheguei, eu tive putz, caramba, que coisa, só tem japonês, o que eu vou ver aqui, sabe? Então eu comecei a ter uma sensação de vários sentimentos surgindo para mim, mas assim, enfim, foi bastante rico esse tipo de coisa. Tipo, ansioso para ir para lá, ansioso para chegar lá, mas assim, você chegou lá, descobriu que realmente tem um monte de japonês lá, e o que você viu, assim, você chegou e foi pra onde lá? Como que foi o seu trajeto lá, pra gente saber, assim, a experiência do seu trajeto inteiro, porque foi a primeira vez de um objetivo que você criou quando criança, pra chegar lá e ver esse trajeto pra você, como que foi isso? Legal, bela pergunta. Então, vou voltar sobre a expectativa. Minha expectativa estava alta, não sabia direito o que ia acontecer. Então, o que eu imaginei? Sabe que adolescente, você era moleque, jovem pra caramba. Eu imaginava, e na época não tinha, eu imaginava que bolsista era uma coisa top, elite, coisa nesse sentido. Então, eu imaginava... De certa forma, é. Não, que a gente é muito respeitado, né? Quando sim. fala que você é um estudante, bolsista. Né? Sim, está certíssimo. Mas eu tinha essa imagem. E eu imaginava que quando eu chegasse lá em Tóquio, num lugar lá, o pessoal ia estar me esperando com câmera. A jornal ia estar lá, o pessoal do Brasil aqui, vamos receber. Não sei porquê, eu acabei imaginando esse tipo de coisa. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu cheguei em Tóquio, a gente ia dormir uma noite em Tóquio, eu sabia disso, pro dia seguinte ir para Kagoshima. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cadê? Tava eu e a Kiko, né? Ô, Kiko, cadê o jornalista? Cadê o pessoal ia tirar foto de mim? Tava exaltado. Eu não tinha, aí eu vi um senhorzinho lá na frente, escrito com um papelzinho assim, escrito Arimura, meu sobrenome, né? E Nakao, que é a Kiko, que nós fomos antes, né? Os outros brasileiros que a gente foram depois. Aí eu falei, nossa, esse senhorzinho... Aí eu pensei assim, ó como que funciona a nossa mente. Na hora eu falei assim, caramba... Kiko, acho que o pessoal aqui que a gente ia pra Kagoshima, acho que na Kagoshima que vão receber a gente bem, supersônico. Eu falei, ok. Então, o Koreda-san, que era o nosso Tantosha, né, responsável pela gente, falou assim, você já Yoko, não sei o que lá, resumindo, todo aquele Aue que eu imaginei, não teve. Então, ok, tá bom, então, vamos pra Tóquio. E a gente dormiu uma noite em Tóquio. Quando você é novo, a primeira vez você tem uma expectativa muito grande, um lugar que você quer ir muito, a gente chegou no hotel lá e eu queria sair. Só que o Tantosha falou, não, vocês não saiam, fiquem aqui. Claro, a gente falou, é um país diferente, eu vou obedecer um pouco as regras aqui. Eu enfim, sou bolsista, né? Não quero fazer feio também. Uma coisa interessante, quando você vai através de bolsa, querendo ou não, você representa um país. Ele te vê, você como... assim, a referência do Brasil, né? Do Brasil. E outra coisa, tudo que você faz, a tendência é generalizar.
Se você é um cara folgado, corta as regras, vai pensar, pô, todo brasileiro, assim, Tá representando muita gente, né? muita gente, um costume. Mesma coisa do outro lado também. Sim. Japonês é dessa forma, né? Então a gente acaba generalizando. Então quando a gente foi lá, a gente era, entre aspas, good guy, né? A gente, vamos manter as coisas. Mas ok, a gente aconteceu isso, então a gente acabou, não, mas queria muito sair lá do hotel, conhecer Tóquio, coisa nesse sentido. Ok, a gente dormiu, no dia seguinte foi para Kagoshima. Chegando em Kagoshima, eu pensei que ia ser recebido um monte de gente. Não tinha também. Tinha minhas tias lá, falou, oi, não sei o que lá. Foi assim que começou a minha bolsa. Onde, numa certa forma, quando a expectativa, o lado ruim de ter expectativa muito alta, a decepção também é alta. Mas aí eu acho que quando a gente tem decepção grandes na vida, né? Agora generalizando, eu acho que é importante a gente ter grandes objetivos, saber, sempre eu falo bastante com meu filho, né? Eu falo assim, meu filho e minha filha, né? É bom entender sempre o big picture, né? Por que eu estou indo lá? O que eu quero aprender? Quero aprender uma cultura nova. Quando você tem uma escala de valores maior, uma coisa, meu grande objetivo é entender o Japão, quero conhecer o Japão. Então as coisas, as derrotas que você tem na vida, você acaba transmitindo coisas maiores. Fala, não, ok, é a primeira coisa, você fez gakkari, né? Você se decepcionou com alguma coisa, mas não, tem um mundo inteiro para conhecer. Então, eu vejo hoje muitos jovens, adolescentes, sabe, eles estão batalhando, meu filho está fazendo cursinho agora, está querendo fazer medicina. Ele já tentou o ano passado, coisa nesse sentido, não deu certo. Não sei se esse ano vai dar. Mas eu falo para ele, filho, cara, a gente não sei se vai passar. Mas, cara, você tem que ter um objetivo maior. O que você quer fazer? Isso aqui, sei lá, você pode ser que você vai, 2, 3 anos, você vai ter que patinar, não sei o que lá. Mas é o que você quer? Bom, se for o que você quer, ok, no way. Então você tem que, cada barreira, ultrapassar, né? Um objetivo maior, esse é só um dos passos que você vai ter que ter, né? Sim, sim. Que é para entrar aqui, por exemplo, no seu filho, vai entrar na escola de medicina. Dali pra frente se der certo, né? Não. É um dos passos que ele precisa fazer pro objetivo dele, né? Sim. Isso é realmente um pensamento muito difícil, porque eu vejo muito assim, eu tenho muito esse pensamento meio imediatista também. A nossa geração, de maneira geral, sim, né? então, aí você cria objetivos, aí quando você vê o objetivo é curto e não tem tanto sentido assim, ou você fica meio perdido quando você tá chegando perto do objetivo, sabe, preciso de outro. Essa cabeça, assim, eu converso com muitos meus amigos pra tentar entender isso, né, tipo, como que eu me arrumo melhor pra ter pensamentos, pra ter objetivos e tem mais sentido nas coisas que a gente tá fazendo, né? Que você falou. Não é uma coisa que você faz que vai dar resultado. São várias coisas que você faz que podem dar de resultado. Sim. E que às vezes a vida mostra que o plano que você tinha, ele vai sofrer umas alterações, né? Até se for pensar a sua ida ao Japão, você tinha um objetivo, ir ao Japão. A primeira forma disso acontecer não funcionou. Sim. E daí você foi lá e conseguiu de outra maneira, né? Então descobriu a bolsa e conseguiu finalmente realizar esse sonho, né? Muito bom que vocês estão comentando, né? Eu acho que essa parte é muito interessante, que eu acho que hoje em dia realmente as coisas estão mudando, mas uma coisa que eu vejo muito positivo da geração jovem, né? Vocês estão nessa geração também. Obrigado. É que, sabe uma coisa que eu acho legal? Hoje a minha filha, tem uma filha que tem 28 anos, ela trabalha comigo, né? E eu percebo nitidamente uma coisa positiva da geração dela. A gente chama de geração Y. Meu filho tem 18 anos, ele é geração Z. Então tem uma filha de geração Y, outro Z. Uma coisa que eu vejo positiva da geração mais jovem, que é a energia que vocês têm. Você acabou de falar agora que a gente tem que ver um objetivo e às vezes o pessoal fala muito sobre Ikigai hoje em dia, né? E eu fiquei refletindo bastante sobre Ikigai. Eu gosto desse assunto, assim, né? Hoje eu tenho um Ikigai, algumas coisas que eu quero fazer de vida. Mas eu levei 50 anos para descobrir as coisas que a gente quer. Eu acho que existem na vida algumas pessoas que já nascem com isso, são privilegiadas, já sabem desde, sei lá, é dom, alguma coisa, sei lá, que raio de coisa que tem. Mas a grande maioria, 90% das pessoas, 95%, não tem isso. São pessoas... Estão aí. Juro. São pessoas normais, igual assim, eu também não tinha. Mas eu acho que uma coisa boa que você comentou agora, você está comentando agora, quando a gente tem um objetivo, essa é a energia.
Então, acho que um dos pontos, quando a gente não tem tal do Ikigai, a gente vai descobrir, porque tem gente que fica refletindo muito sobre o Ikigai, cadê o Ikigai? Aparece o Ikigai, não aparece. Mas quando você acaba criando alguns objetivos, que seja short time, cumpriu, pega um outro negócio assim. Às vezes é difícil enxergar o big picture das coisas assim. Então, eu acho que isso, a geração de vocês é muito bom. Então, é importante ter isso. Um objetivo, acabou, next, sempre pensar alguma coisa nesse sentido. Então, mas eu vejo pelo menos bastante disso, de objetivos e pessoas que criam os objetivos também que são bem impossíveis de cumprir. Aí tem aqueles todos, né? Tem todos os tipos de pessoas e todos os tipos de objetivos. Mas é isso aí, tipo, eu vejo muito que às vezes falta essa energia que você viu, mas muitas vezes não tem. Tipo, tem objetivos, mas tem aquele, putz, eu não consigo fazer isso agora, sabe? O objetivo tá a curto prazo, mas não é tão curto, não é tão... assim, necessidade de... Você cria um objetivo, mas você não se esforça para aquele objetivo. Eu sei disso porque eu já me frustrei fazendo essas coisas. Entendi. Interessante. Uma coisa que eu acho interessante hoje, a geração de vocês, eu acho que é a geração do Google, né? Você vai lá, você está em negócio, você vai em negócio, recalculando, deu errado, vai mudando assim. Então, o que você falou, eu achei muito legal. A gente vai fazendo uma coisa, às vezes a gente vê, acho que não é isso, né? Eu acho que o grande segredo hoje em dia que não é fácil, é sempre estar procurando alguma coisa para fazer. É sempre estar... o Google, você vai fazendo algum negócio, indo para cá, não tem problema você mudar. Recalcula toda hora. Tem gente que tem que recalcular 10 vezes, tem outras que tem que recalcular 100 vezes. Sim. E não tem problema. Uma coisa que hoje eu adoro doramas japoneses, coreanos, enfim, vários chineses também estou vendo, eu acho que mundo oriental. E tem um que eu achei muito interessante, chamado It's Okay Not to Be Okay. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar, não assisti, já ouvi falar. Bom, enfim, eu acho que cada drama, coisa assim, dá uma lição de vida pra gente. Quando eu assisti isso aqui, esse drama específico, me caiu uma ficha que eu achei ok cada um ser do jeito que é. Né? Eu acho que eu percebo que eu sou de uma geração diferente, eu sou existe uma coisa de geração, uma coisa pessoal. Né? Mas eu percebo minha filha de um certo jeito e meu filho de uma outra forma também. E eu percebo que os amigos do meu filho são iguais a ele, amigos da minha filha são parecidos com eles. Coisa geracional. Tanto é que uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, antigamente a gente dividia o mundo entre infância, adolescência, adulto e terceira idade. Hoje em dia a gente não fala muito sobre isso. A gente divide por geração. Geração X, Y, Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha, não sei o que lá, Beta, Gama, até, sei lá, ainda nem inventaram essas outras gerações. Porque antigamente, na época dos nossos pais, ou próximo ainda, eu peguei um pouco dessa geração, a infância de todo mundo era semelhante, adolescente semelhante, então a gente conseguia criar esses cut-off, que mudou hoje em dia. Acho que hoje é diferente, por isso que a gente fala de geração, porque a gente percebe que existe uma coisa comum geracional, é muito diferente, sabe? Isso acaba se tornando mais um diferencial do que antigamente comparar infância, adolescência, adulto e terceira idade. Isso a gente mostra que o mundo está mudando e a gente está no meio dessa mudança. Isso eu acho muito rico. E outra coisa, esse lance do Japão, voltando aqui para o assunto, sabe que eu acho que uma das coisas importantes hoje em dia é a gente abrir a mente. Eu acho que uma coisa positiva hoje, que às vezes a gente não necessariamente precisa viajar, né? E a gente tem acesso através das redes sociais, ou mesmo esse podcast aqui, bacana, consegue trocar experiências, escutar visões, né? E a gente consegue, assim, passar para várias pessoas esse tipo de coisa. Uma coisa que eu queria comentar sobre o Japão, que a gente está falando aqui agora, eu fui para o Japão, tive a oportunidade no Japão várias vezes, né? Eu acho que ao todo, somando o tempo que eu fiquei no Japão, fora essa bolsa, eu fiquei, acho que ao todo, quase próximo 3 anos vivendo lá no Japão. Profissionalmente também, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, eu também trabalho com clientes japoneses. Desde isso me ajudou. Eu queria particularmente depois falar um pouco o link sobre como o Japão me ajudou na parte profissional. Mas assim, eu queria comentar que o Japão é um país que eu acho que você precisa, tenho certeza, é um país de você sentir. É difícil você compreender o Japão através de, o Japão XYZ, assistir anime, coisa assim, assistir drama, sabe? Eu acho que é um país que você tem que sentir.
Alguns anos atrás, eu acho que um pouco antes da pandemia, acho que, se não me engano, foi 2019. Eu dei uma palestra junto com o Robson Shiba, do Shining Box, né? E a gente estava dando uma palestra para empresários. Eu dei uma palestra chamada Japanese Mind, né? Que é, as pessoas que estavam lá eram empresários que iriam para o Japão, né? Então, o Shiba me chamou e falou assim, Henry, você pode dar uma palestra para ele, explicar como que é o mindset japonês? E ok, eu estava dando essa palestra pessoal e eu percebi que lá de oriental só tinha eu e o Robson Shiba. Não tinha mais nenhum oriental. Aí eu perguntei, tinha mais ou menos quantos empresários? Sei lá, 20 empresários mais ou menos, não me recordo quantas pessoas tinham. E eu perguntei para eles, falei assim, vem cá, me fala, por que vocês querem ir para o Japão? Vocês querem fazer esse tour empresarial para o Japão? E eles falaram uma coisa interessante para mim. Falou assim, Henry, sabe uma coisa que a gente percebe? O Japão tem uma coisa meio místico, né? Eu não sei entender direito o que é, mas todo o Japão assim, é um lugar que me fascina. Aí eu perguntei, o que te fascina no Japão? Não sei te explicar, mas tudo. Assim, a gente vai na Liberdade, a gente vê as coisinhas, é tudo lindo, coisa nesse sentido. E a gente conversa com os japoneses, são tudo educados, são tudo, sabe? Não sei, eu quero entender. Aí eu fiquei matutando bastante coisa e me fez cair uma ficha, né? Posso estar enganado, isso que é minha opinião. Eu acho que o mundo tem uma grande diferença entre o mundo oriental e o mundo ocidental, né? O mundo ocidental é um mundo, claro, são muito diferentes. Por exemplo, uma das coisas que é valorizada no mundo ocidental, no caso de jeito, é a retórica. A retórica é muito valorizada, que é diferente no mundo oriental. Olha para ver como que é diferente. No mundo ocidental, por exemplo, uma pessoa que fala bastante, eloquente, por exemplo, que seja, a gente valoriza nos Estados Unidos, Barack Obama, aquelas pessoas, sabe, falam, Muhammad Gandhi, que fala bem, sabe, é muito bacana. Agora, no mundo oriental, isso não é verdade. Tanto é que existe um ditado, se não me engano, um ditado coreano, que fala o seguinte: uma carruagem que faz muito barulho não é bom. Porque quando a carruagem está cheia, ela, por causa do peso, ele não faz barulho. Agora, quando a carruagem tá vazia, está correndo, faz pec, 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 faz muito barulho. Isso mostra que o mundo oriental, ele valoriza o silêncio, a sabedoria. Quando a pessoa que fala muito tem pouca coisa na cabeça. No mundo oriental, assim, a pessoa que fala pouco tem muito conhecimento, não precisa falar. Então, a partir disso, a gente começa a ver diferença. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está conversando com esses empresários, inconscientemente, eles começaram a perceber que no mundo oriental, independente, quando eu falo oriental, vamos entender Japão, Coreia, China, toda a parte oriental, tem coisas que eles não entendem. E cada vez mais o mundo globalizado, a gente começa a ver que as pessoas querem entender esse tipo de coisa. E eu acho que, nesse ponto, o Japão é um país, assim, referência nesse tipo de coisa. De conceito, do silêncio. Queria compartilhar para vocês, desculpa, estou falando bastante, mas assim, é uma coisa interessante sobre uma passagem que eu tive com um consultor. Em 2010, eu fui pela JICA para o Japão. Eu fiz parte de um curso de empreendedorismo. Foi o primeiro curso de empreendedorismo. E eu queria entender um pouco como funcionava o Japanese Mind, né? Para trabalho, esse voltado para trabalho. E nesse dia a gente fez uma visita a um jardim japonês. Quando eu falo jardim japonês, tem vários, tem aquele de bonsai, e tem um jardim que só tem pedra, sabe? Pedra branca. Areia e pedra. Areia e pedra, exatamente isso. Eu estava lá naquele jardim, imagina, um monte de gente lá, a gente estava sentado assim, eu estava olhando lá, olhei lá, ok. Mais ou menos 10 minutos passou bastante. Eu falei assim, cara, tá bom, acho que já deu, né? Sabe, eu gosto de fazer um monte de coisa, né? Falei, cara, o que acontece aqui? Tá tudo Tem que contemplar mais. Tem que contemplar mais. Será Ninguém me passou o briefing de que tem que fazer aquilo. Aí eu olhava assim, será que tem que olhar desse jeito? Tem que mudar o ângulo? Aí, ok, tava meio inquieto, né? Sou meio agitado. Fui perguntar lá pro consultor, o sensei. Falei, sensei, vem cá. Bom, bonito esse jardim, né? Querer, né, Arimura-san? Bonito. Aí eu cheguei e perguntei pra ele assim, posso fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. O senhor está enxergando alguma coisa diferente aqui assim? Tem? Será que eu quero entender aqui o que a gente tem que enxergar. Ele olhou para mim, não,
não tem nem entender nada. Falei, cara... Aí ele falou uma coisa importante pra mim. Ele falou assim, ó, Henry. Ele falou assim, nani mo nai koto wa nanika ga aru. O que é isso? Não ter nada é ter algo. Quando ele falou isso, eu entendi o Japão. O que acontece? O não ter nada é ter algo. Assim, não ter nada é alguma coisa. É algo. E eu achava não ter nada é não ter nada. Pô, não tem nada. Aí que tá a grande diferença entre a cultura oriental e ocidental. O ocidental, a gente, num lugar quieto, silêncio, a gente quer falar. Pô, que ruim, porque não tem nada. Ocupar, né, o espaço. Ocupar o espaço. Agora, o oriental não. O oriental, ele valoriza isso e por si só é positivo. Aí caiu várias fichas para mim. Por exemplo, eu trabalho com cliente japonês, então volta e meia, às vezes eu ia jantar com meu cliente, que são todos expatriados, né? Então, no meio do caminho, claro, a gente ia conversando, eu brasileiro, querendo puxar papo. Mas sabe quando você sente que, às vezes o cara não quer conversar? Uhum. Aí, depois disso, eu entendi. Não ter nada também é positivo. E através desse tipo de experiência, eu comecei a ter certeza, o Japão é um país que você tem que sentir. E para esses empresários, a gente conversou exatamente esse tipo de coisa. E eu achei legal. Porque cada vez mais, é importante a gente conhecer outras coisas. E quando a gente fala sobre Ikigai, conscientemente a gente entende o que é. Mas não é uma coisa de consciência. É uma coisa de você sentir. E é aí que as pessoas às vezes não entendem essas coisas. Porque a gente traduz Ikigai como a sua motivação... Mas não é exatamente isso, né? Desculpa, eu acabei não falando assim porque as pessoas não conhecem o que é Ikigai. Ikigai, na tradução livre, né, na tradução mesmo, é o motivo para você viver, né? Seria isso. Agora, conscientemente é bonito, bacana. Quantas pessoas têm isso? Motivo para você acordar, coisa assim, é profundo. É uma coisa de você sentir. E eu acho que hoje, o mundo... está muito acelerado, a gente tem o mundo de smartphone, redes sociais, a gente não tem tempo para poder sentir. Tem tempo para pensar. Para pensar. E eu acho que exatamente isso faz com que as pessoas procurem o Oriente. Então, as pessoas tiverem oportunidade, sem dúvida nenhuma. O Japão é um país que é legal a gente conhecer esse tipo de coisa, entender conscientemente, mas é importante, principalmente as pessoas que têm interesse em conhecer o Japão, ir lá e vivenciar o Japão. Sim. Uma coisa que eu falo inclusive, por exemplo, eu levei meus pais para o Japão em 2019, né? Levei eles para lá e a gente fez turismo. Uma pena que o Japão fechou um pouco, agora reabriu o Japão novamente. E eu queria que meus pais, eu falei assim, vamos lá para o Japão, mas a gente não vai fazer turismo, pai. Vamos colocar você no, sei lá, um weekly mansion, sei lá, uma casa. Eu quero que vocês fiquem lá e tenham uma vida normal, assim, como, assim, meus pais estão aposentados, né? Morem ali um pouquinho para vocês verem como que é o ambiente, né? Como que é a vida. Cotidiano. Então, assim, eu acho que isso é totalmente diferente. Vocês foram para o Japão já. Uma coisa é você chegar e ser turista lá. Com certeza. Conhecer lá, tirar foto, coisa nesse sentido. Outra coisa é você viver lá, ir lá no supermercado. Você sabe que no supermercado do Japão, né? Além de ser gostoso as comidas, o pessoal tem remarcação de preços lá, né? Opa, final do dia. Imagina, a gente também. Você acha que não? Cada vez eu vou lá e fico esperando dar o tempinho certo para eles remarcarem o preço, pegar assim. Mas parece uma coisa assim, e a gente começa, interessante, a gente competir, entre aspas, com as donas de casa lá, porque as donas de casa também são espertas, estão lá. Opa, mais perto que muita gente. E a gente vivenciar isso, sem dúvida, né, é priceless. Acho que a gente está num mundo que as pessoas valorizam bastante e é muito bom. Experiência. A geração de vocês tem uma coisa muito boa, que vocês valorizam muito a experiência. A minha geração, a geração dos meus pais, era uma geração que tinha que só trabalhar. A gente, assim, o foco era em trabalho. Esse negócio de experiência, As conquistas mais palpáveis, né? Mais palpáveis, sim. É eles que conseguiram dar essa oportunidade de a gente ter experiência, né? Sim, porque eles não puderam ter essa chance também, né? Sim, tem que trabalhar pra caramba. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas você sente que de todas essas vezes que você foi ao Japão, sim, seja com bolsa, seja por turismo ou a trabalho, essas percepções foram similares, mesmo com
décadas de diferença, né? Desde a primeira vez até a última vez que você foi. Só botar um Claro, ponto claro. nessa pergunta da Thelma, porque ele falou da Jaica quando ele entendeu a parte do jardim, mas a Jaica foi bem depois da primeira vez que ele foi. Então, quando ele foi a primeira vez, imagina como esse cara era inquieto. Não entendeu os jardins. Nem via jardim. Olhava pro mar ali de Kagoshima. É uma coisa bastante interessante vocês comentam. Eu acho que a nossa vida, o que acontece? Eu acho que existe um momento de vida de cada pessoa, né? E Steve Jobs falou uma coisa interessante. Ele falou para os formandos da Universidade de Stanford, eu não me recordo que ano que foi, 2014, não me recordo direito. Ele falou o seguinte: na nossa vida existem vários episódios, né, que são pontos. E em algum momento esses pontos se interligam, né? É bastante famoso esse tipo de coisa. E eu acho que é a mesma coisa assim. Vocês falaram o seguinte: como que funciona? Eu acho que as coisas sempre acontecem. Tem várias coisas que marcaram muito a minha vida. Em alguns momentos elas vão se interligando e a gente tem uma visão melhor das coisas. Por isso, você comentou agora esse lance de, por exemplo, não ter nada literal. Caiu a ficha para mim, porque realmente eu já trabalhava com japonês, entendia o Japão. Eu acho que, senão, não teria caído dessa forma que eu consegui passar para vocês. Uhum. Eu acho que a experiência ajuda a gente ter uma visão de big picture, né? E a gente conseguir fazer analogia. Eu acho que quando a gente é muito novo, tem pouca experiência, faz parte. A gente não tem muitos pontos para ligar. Sim. É aquele lance assim. Você coleta os pontos. Mas Sim. depois, com a maturidade, experiências, né? Juntando muito ponto, né, pra você conseguir ver alguma coisa. O sensei te deu a resposta na hora certa. Na hora Pra certa. você Sim. compreender, né? E é uma coisa engraçada, né? Às vezes as pessoas tentam dar uma resposta, mas a sua maturidade, sua experiência de vida, às vezes não faz cair a ficha. Um exemplo para vocês agora. Eu estive no Japão, retornei no Japão há 2 meses atrás, né? Eu gosto muito do tema de felicidade. Eu me julgo uma pessoa muito feliz. Assim, mesmo, eu já tive fases muito difíceis na vida. Punk. Quebrei empresa, coisa nesse sentido. Fases difíceis mesmo, né, de vida. E assim, mas enfim, eu acho que uma coisa assim, eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Sempre pensei pro lado positivo. E eu acho que muitas coisas que acontecem na vida, eu acho que de uma certa forma a gente tende a conectar esses pontos. E agora, há 2 meses atrás, quando eu estive no Japão, eu sempre pensei sobre felicidade, queria entender. Eu estive no onsen, sabe aquelas termas lá? Eu fui no onsen bacana, era verão, então a gente foi lá para Nagano. Tem um onsen bacana lá, a gente foi nesse onsen chique, bacana assim. E onsen, você sabe como que é, né? Quem sabe onsen é termas, né? Adoro onsen. E, um parêntese, pessoal, se tiverem oportunidade de onsen, vão em onsen, bacana. Onsen é bom. E em 2019 eu levei meu filho, disse que eu só fazer essa coisa que eu acho que é importante. E quando a gente foi pro Japão, eu falei pro meu filho, filho, pelo amor de Deus, eu vou te levar no Japão. E ele era, sei lá, adolescente, sabe? Lance tem vergonha, coisa nesse sentido, e você vai no onsen é termas lá, você fica pelado. Tá certo que você separa entre homens e mulheres e adolescente. E eu só falei pra ele o seguinte, filho, para ir pro Japão, você tem que open your mind, cara. Senão eu não vou te levar. Então vamos no onsen, você vai lá, ok? Eu já meio que brifei ele. Se você quer conhecer o Japão, você tem que meio que abrir a mente e ir lá, para você sentir o Japão. Então ele já foi com essa cabeça. Então quando a gente foi pro Japão lá, a gente foi no onsen, ele chegou, ficou pelado, coisa nesse sentido, e ele entendeu o que é onsen. Mas voltando aqui, o que acontece? Então o onsen tava lá, aí eu fui à tarde, né? Então foi uma coisa interessante, porque no onsen tinha, assim, desde senhores de idade até crianças lá. Assim, tinha várias pessoas, não sei, esse dia o onsen estava cheio. E tava, assim, sei lá, umas 15, 20 pessoas, bastante pessoas no onsen. E tava todo mundo peladão. Até que eu cheguei lá e eu comecei a refletir, porque tinha um pessoal, no onsen que eu fui, tinha uma parte que dava pra ficar deitado. E eu vi assim uns mais rasa? Isso. Tá. Mais raso. Tinha um lugar que dava pra ficar deitado, parece cama. Não sei. Imagina, né? Todo mundo tá pelado lá. Então, tá tudo uma amostra, assim, né? Uhum. Ok. Aí eu fiquei pensando uma coisa interessante. Uma coisa no Japão que sempre me chamou a atenção é que as pessoas, assim, o Brasil, o latino-americano, o Brasil é um país tropical.
A gente valoriza muito mostrar corpo, mostrar coisas assim. É valorizado muito isso. Aí no onsen eu fiquei pensando assim, no Japão eu não sentia isso. Não sei, é a minha percepção. Japão, eles colocam os valores em outras coisas. Eles não ligam assim. Uma coisa é, vamos separar entre para trabalhar e para você viver. Resumindo, eu acho que para trabalho o Japão é tudo precisa estar bem produzido, porque você vai trabalhar. Senão mostra que você é relaxado. Mas no seu dia a dia eu sinto que eles são muito eles mesmos. Né? Fala assim, ó, acho que liga menos, vamos falar assim. Né? Aí eu comecei a perceber lá no onsen, eu achava assim no onsen, caramba, eu acho que uma coisa interessante, as criancinhas estavam quietas lá, todo mundo fazendo silêncio, coisa assim. Eu percebi a seguinte, nossa, e tinha pessoas mais fortes, mais magras, fala assim, com instrumentos maiores e pequenos. Vamos falar bem claramente. Por que eu tô falando assim? Não, mas assim, eu queria levantar um lado que interessante. Vocês podem cortar isso, tá? Mas assim, eu queria levantar um ponto que desde pequeno, vocês, olhando esse tipo de coisa, você acaba não, assim... Se importando. Importando muito com isso. Porque, comentei com vocês, né, eu tenho contato com orientais. Então, a gente vai em karaokê, coisa nesse sentido, né, principalmente com jovens, japoneses. Eu sinto que eles não têm um lance, eu sou macho alfa. Assim. Brasileiros, quando a gente vai no banheiro, meu, cara, não me toca. Quem tá atrás de mim? Sai daqui. Espaço entre mictórios. Eu acho que é um pouco de cultural, não tem certo ou errado. Uhum. Mas no Japão eu sinto isso diferente. Ok? Eu não sinto, tanto é que às vezes eu achava que, nossa, o japonês tem um lance meio afeminado, os homens, né? Mas assim, é a visão, mas não necessariamente que são afeminados. Eu acho que eles ligam menos para esse tipo de coisa. Não comparam esse tipo de coisa. Então, acho que tem muita coisa da padronização, né? Tipo, de você sempre, das escolas, assim, ensinarem a trabalhar sempre em equipe, sendo um conjunto, não sendo um indivíduo, né? Perfeito. Não destoar também, né? Não destoar. Da maioria. E eu acho que isso também, ele gera felicidade. Sabe por quê? O que gera, assim, angústia, esse tipo de coisa? Quando você começa a comparar. Sim. Por que ele é melhor? Coisa assim. Eu sou um cara baixo. Eu tenho a minha 62,5. Pra mim, o meio faz diferença. Por isso que eu conto 62,5. Mas, claro, é triste. Eu começo a olhar esse tipo de coisa, assim, a gente compara. Né? Aqui todo mundo mais alto, coisa nesse sentido. Mas que quando você... E isso acaba gerando a parte ruim, que você acaba ficando, nossa, coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Mas então eu acho que quando você não compara muito as coisas, compara menos, vamos falar assim, o seu nível de felicidade, assim, você não... Assim, é mais flat. É mais flat. Isso eu acho que tem a ver com a forma como você encara as coisas. Sei. É o que eu... E agora, voltando. Foi agora, 2, 3 meses atrás. Caiu essa ficha recentemente. Né? Então eu acho que cada momento da vida é diferente. E uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, o Japão foi bom para mim, que eu conheci o Japão numa fase que eu era jovem, fui bolsista, então eu conheço o Japão como ser estudante. Foi fantástico. Você só brinca, viaja, os negócios assim. Sabe como que é? E eu fui numa fase do Japão também que era mais sênior, trabalhava, coisa assim. Fui ao Japão também a trabalho, a serviço, tá? E depois, assim, e uma coisa interessante para mim, que eu conheci, foi bom ter conhecido no Japão, eu tive a oportunidade de, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa, né? Então, eu fui diretor de uma empresa japonesa, então eu reportava muito para o Japão. Então, aí eu entendi o que é você ser funcionário japonês, que é diferente. Uma coisa é você ser estudante, você trabalha numa empresa, você fala o japonês. Então, eu acho que nesse ponto tem um lado positivo e o lado negativo. E depois disso, hoje eu tenho uma agência. Meus clientes, na maioria deles, são japoneses. E eu estou na outra ponta hoje. A minha empresa é brasileira. Os funcionários são brasileiros. E a gente trabalha com cliente japonês. É uma outra situação também. Então, acho que, enfim, todas essas coisas são muito ricas. A gente começa a enxergar o Japão assim de forma cada vez um pouco diferente. Ah, com certeza. Voltando. Claro, perdão, tô fugindo do assunto, né? Não, mas é porque... assim, as histórias, porque isso é toda a experiência que te levou a isso. Claro. Mas vamos tentar começar lá quando você chegou e viu sua tia. A gente parou ali na sua tia. Ah, verdade. Oxi, olha! Tem chão. A gente parou ali na sua tia, claro. depois de toda essa parte de expectativa e tudo mais. Claro.
Quais foram as coisas que você fez nessa primeira bolsa? Porque eu sempre fico muito curioso com a primeira experiência de cada um no Japão. Claro. Porque eu lembro que a minha experiência foi muito forte pra mim. Que legal. Então eu sempre gosto de ouvir a experiência dos dois da primeira vez que foi. Se foi que nem a gente entrevistou o Thiago Bom Tempo também. Foi a primeira vez que ele saiu do Brasil, foi a primeira vez que ele foi pro Japão. Entendi. Então pra ele também foi um negócio muito forte. Como foi pra você realizar esse sonho, tirando essa parte da expectativa que você esperava os repórteres e tudo mais? Você conheceu sua família, você já conhecia sua família. O que você fez nessa primeira bolsa? Ah, legal, legal. Quais foram as experiências que tem dessa bolsa aí que você teve perrengues, que você não sabia o que estava fazendo, ou coisas que você falou, cara, eu aprendi a fazer isso, ou eu fiz isso e gostaram muito disso? Legal, tem bastante coisa, hein? Ixi, Maria, então... Vamos lá. Não, eu acho que... Vou ficar então só na primeira bolsa. Não, acho que tiveram bastante coisa, assim. Pra mim também, contextualizando, a primeira vez que eu estava indo pro exterior, na época, e, assim, é a minha primeira experiência fora também. Morar fora, uma coisa fantástica é a liberdade que você tem. Acho que todos vocês moraram fora, a gente sair da casa dos nossos pais, ganhar um dinheirinho, poder usar dinheiro do jeito que a gente quer, nossa, priceless esse negócio. Posso comprar o que eu quero. Falei, posso comprar. E, enfim, eu acho que é uma experiência bastante... Assim, só para não ficar muito longo, vou contar alguns pontos que aconteceram na minha vida. Eu vou contar uma coisa do lixo que eu achei interessante. Hoje, eu queria, no fundo, que as pessoas escutassem esse podcast, levando em consideração que é uma época diferente, tá? E algumas coisas que a gente faz, que eu fazia na época, hoje não pode mais fazer. Por favor, não estou aconselhando as pessoas a fazerem isso. Mas eu queria colocar, através de algumas experiências, assim, lições que eu tirei para mim, no caso. Uma coisa na época que era bastante comum, assim, principalmente entre bolsistas, era o lixão do Japão. Então, o que acontece? Japão é um país evoluído, primeiro mundo, coisa nesse sentido. E o lixo do Japão era totalmente rico. Então, a gente como bolsista, já tinha um grupo de bolsistas que a gente ia lá nos condomínios chique. O meu meu alojamento de alunos, né, para estrangeiros, estavam próximo de, como fala, de prédios, condomínios residenciais de alto luxo. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente queria fazer, eu falei, puxa, a gente escutou falar que tinha um lixão bom. Então, a gente ia nesse lixão, abrir lá o lixão e pegar as coisas que tinham lá. Não pegar comida, mas assim, por exemplo, eles jogavam muita coisa. Eles jogavam, assim, só para ter ideia, no lixo encontrei balança digital, encontrei massageador, encontrei sofá, aqueles cadeiras que fica no chão, encontrei muita coisa, forno de micro-ondas, encontrei até um videocassete no Japão. Por quê? Aí que eu comecei a pensar o Japão é um país que ele é consumista, mas por isso que assim, mas aí eu entendi um lance do Japão. Não é bem que eles são consumistas, claro, mas é que o Japão é um país onde as casas são pequenas. Então não tem como você chegar e guardar as coisas lá. Ou se você comprar alguma coisa melhor, você tem que pegar o seu, não dá para você vai ter que trocar. Mas resumindo, aí eu fui lá no lixão, primeira vez que eu fui no lixão, meu, que experiência interessante. Quando a gente chega lá, todo mundo acha que é festa, coisa assim. Claro que a primeira vez que a gente foi com outros bolsistas. Então, quando a gente tá com muita gente, é tudo oba-oba, legal, negócio assim. Agora, uma coisa interessante, uma certa vez, eu e mais duas amigas minhas. E tava meio escuro, a gente tava lá no meio do lixão. Eu me senti assim, meio deprimente. Caiu uma ficha, assim. Falei assim, cara, a gente tá mexendo no lixo das pessoas aqui. E, sabe, aquela sensação de você chegar e meio que ficar fuçando, aí me fez pensar nas pessoas que, assim, infelizmente não têm condições financeiras aqui no Brasil. Eles abrem lixos, sabe? Me veio aquelas imagens das pessoas procurando alimento, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, uma coisa... E essas pessoas vão sozinhas, não estão com várias pessoas assim, oba-oba, não é oba-oba. Aí caiu a ficha, cara, eu sou um cara privilegiado. E caiu essa ficha principalmente porque quando a gente estava vendo o lixão, apareceu uma senhora no meio do lixo e falando assim, dá licença, vocês são bolsistas? Quando ela falou, eu me senti com vergonha, porque eu tô mexendo, sabe, imagina a pessoa, que vocês estão mexendo aí? Eu falei, cara, foi nessa hora que caiu essa ficha, meu, coitado dessas pessoas que, sabe, que por necessidade tem que revirar lixo, sabe? Aí não como oportunidade, não, né? Como oportunidade. A gente era privilegiado. Como única opção. Né? Como única opção. Aí na hora,
como pintou uma vergonha, eu falei assim, não, eu sou bolsista, né? Ryugakusei, não sei o que lá, contei as coisas assim, né? Então eu percebo que as pessoas, assim, na época, a gente tinha que colocar uma armadura, né, uma máscara, eu sou bolsista, assim, tô fazendo esse negócio assim. Então, eu acho que a sociedade tem um pouco disso, né? Às vezes você não tem essa armadura que te proteja, que as pessoas que são menos afortunadas, é duro. Falando, não, eu sou bolsista, eu coloquei minha armadura, eu sou bolsista, né? Então, eu tive esse privilégio de colocar assim. Mas, resumindo, coloquei para ela e ela falou assim, vocês são bolsistas, coisa nesse sentido. Eu falei, sim, somos bolsistas, desculpa aqui. Já estava fechando o lixo para ir embora, né? Tava sentindo mal. Aí ela falou o seguinte para mim, uma coisa interessante. Falou assim, então, eu vou chegar e vou jogar isso fora. Você quer? Falei, não, claro, eu quero passar. Traz que eu quero. O que acontece? Aí eu abri lá, sei lá, um conjunto de xícara e tava novo. Aí a Alba-san chegou, a senhora chegou e falou para mim, tá novo, quase não usei. Mas se você não se importar, pode ficar com você. Falei, posso mesmo? Eu vejo que o Japão tem um lado tão fofo assim. Não, é sério, a senhorinha lá, ela sentia assim, é uma coisa assim que eu usei uma vez, outra, mas tudo bem você receber isso? Falei, pelo amor de Deus, tudo que é lucro, eu digo assim, eu tô precisando de coisa no meu negócio lá. Aí ela falou, olha uma coisa legal do Japão. Como a gente foi como bolsista, vou ser sincero, a gente tem um grande privilégio. E aliás, pessoal aqui que está escutando esse podcast, tem tantas bolsas, cara, aproveita as bolsas, é fantástico, é demais mesmo. Uma coisa, eu comentei com você, uma coisa é você fazer turismo lá, outra coisa é você ter oportunidade ganhando dinheiro e você chegar e viver lá. Então, ok. Essa senhora falou assim, se você não se incomodar, eu moro aqui nesse condomínio, eu tenho algumas coisas que eu vou jogar fora. Você quer pra você? Minhas amigas falaram, não, agora, a gente vai fazer um favor pra senhora, eu vou... Eu já carrego tudo. Eu carregar tudo lá e eu fui na casa da senhora. Aí quando eu cheguei lá, nossa, a senhora foi muito gente boa. Ela falou assim, eu acho que ela tinha, não me recordo, acho que ela deu um monte de coisa. E eu acho que tinha uns 3, 4 guarda-chuvas, 0 bala. Acho que eles ganham de presente, né? Então eu falei assim, eu tenho esses guarda-chuva, mas assim, você quer? E para as meninas, ela deu algumas coisas, né? Olhou para o guarda-chuva para mim. Falei assim, não, para mim tá excelente, pode me dar, porque esse aqui é presente de papai, mamãe e esse aqui é meus irmãos, não tem problema nenhum. E resumindo, eles chegaram, eu peguei esse negócio assim, e essa senhora, claro, eu tinha um cartão da onde eu estava, passei para ela, e a gente manteve um contato. Tanto é que essa senhora, do jeito que a gente acabou criando, assim, só foi naquele dia lá. Ela marcou um dia, falou assim, qualquer dia ela mandou uma mensagem para mim, na época não tinha nada de internet, coisa assim, mandou e-mail para mim. Não, ela ligou pro Ryugakusei Kanka, não tinha nem e-mail, só para você ver. Ela ligou para mim no Ryugakusei Kanka, foi ela, o marido dela, de carro, levar um monte de coisa para mim. Aí que eu comento uma coisa interessante. No Japão, eu queria retribuir. Ganhar só presente é um negócio assim. E eu lembro que quando estava no Japão, eu tinha levado algumas coisas do Brasil e levei aquela coisa do Bonfim, não sei, sabe aquele... Fitinha? Uhum. E ela levou a filhinha dela lá. Eu falei assim, eu tenho uma coisa legal. Claro, eu dei alguns bombons, não me recordo, coisa assim. E eu lembro da fitinha. E eu falei pra menina, eu vou dar uma coisa legal pra você. Aí eu cheguei, amarrei, você faz o desejo, contei aquela história lá, foi benzido, sabe? Esse negócio de sorte, coisa nesse sentido. E quando eu tava amarrando, fez o primeiro desejo, são 3 desejos. Amarrei o negócio lá, aí eu sentia que a mãe do lado tava querendo também. Falei assim, a senhora também quer? Falei, ok, vou dar pra senhora também. E elas ficaram muito felizes. O que eu queria compartilhar com vocês? O Japão é um país que eles têm, assim, coisas materiais, eles têm praticamente tudo. E assim, qualquer pessoa consegue comprar, assim, qualquer coisa, né? Não é assim, big issue para eles. Eles conseguem comprar. Nessa hora, o que eles mais valorizam são coisas assim. E eu acho que uma coisa legal, assim, da gente, a gente tem uma cultura muito rica. Sabe? Fita do bom. Eu nunca imaginei que eles iam ficar tão felizes assim. E ela, sabe, depois disso a gente trocou carta e ela até... Depois de um tempo, falou assim, o meu ainda não rebentou, ainda estou esperando rebentar, sabe? O negócio assim, me fala que quando tiver eu mando outro para você, sabe? Eu acho que é importante hoje em dia, a gente tem época de redes sociais, mas esse negócio de storytelling, como a gente conta as histórias.
Eu acho que é importante valorizar as coisas. Uma coisa é você chegar, é Bonfim, coisa nesse sentido. Quando você conta uma narrativa de coisa, eu acho que fica mais rico. A menininha, nossa senhora, ela adorou. A mãe queria todo esse tipo de coisa. E aí eu percebi que eles ficaram mais contentes com a fita do Bonfim do que com os presentes que eu dei para eles lá. Do que com chocolate. Do que com chocolate, que eu assim. Claro que eu gosto de contar história. Então, do chocolate também contei toda a história, né? Falei assim, esse aqui é feito de amendoim, levei sonho de valsa, né? Negócio assim, XYZ, coisa nesse sentido, mas enfim. Eu acho que... e o Japão é craque nisso. Se vocês ganharem um presente do Japão, lá é tudo embrulhado, tudo bonito. Vai dar alguma coisa... O presente é simples, vamos falar assim. Você compra em qualquer loja. Mas o embrulho, nossa, assim, é faraônico. Você tem um capricho muito grande com embalagens lá, que é uma coisa incrível. Capricho é interessantíssimo. E uma coisa interessante, uma vez, quando estava conversando com o pessoal do Japão, eu soube que o Japão ele não tem o curso de atendimento ao cliente. Quando eu falei assim, como que é? Como vocês treinam? Porque eu estava a serviço lá, eu falei assim, como que é o treinamento do pessoal de vocês? Vocês têm algum curso de atendimento ao cliente? Eles olharam para mim e falaram assim, atendimento ao cliente? Mas vocês têm no Brasil esse tipo de coisa? Eu falei, nossa senhora, a gente tem, é importante esse negócio. Mas eles não têm algo como o Motenashi? Isso, que não é exatamente isso, né? Exatamente isso. Eles têm uma coisa que eles aprendem. Aí que tá. O Motenashi é um tipo de filosofia, vamos falar assim, pode ser que a palavra correta não é isso, mas você sentir que receber as pessoas bem é muito além de você chegar, vem cá, aparece o cliente, você tem que chegar, cumprimenta ele, esse tipo de coisa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na bolsa com colegas meus, interessante. Só contextualizando, um amigo meu era formado pela SPM, na época acabou de formar e trabalhava, marqueteiro, empresa gigante, e minha outra amiga trabalhava em banco de investimento federais, formado faculdade de primeira linha, negócio assim. Eles fizeram estágio lá numa província, Kenshu, e durante 3 meses colocaram eles para ficar fazendo irashaimase, cumprimentando. As pessoas estão entrando no departamento, nas lojas, né? Lojas grandes, imagina a Mazara da vida. Eles ficaram na porta fazendo irashaimase, irashaimase, irashaimase. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu lembro que eu estava discutindo com eles, eles me falaram, Yuzo, cara, os caras, eles estavam boring. Eu falei, pelo amor de Deus, fica fazendo irashaimase. Eu sei fazer irashaimase de todo jeito, agora assim, assim, assim. Falei, mas sabe uma coisa interessante hoje, eu entendo bem? Porque o Japão pede para eles, tocam nessas coisas assim. Independente, eles não ligam se você fez Harvard ou não sei o que lá, ou você fez, sei lá, qualquer negócio assim, ou você não tem formação. Vai fazer irashaimase, vai limpar o banheiro. Aí que tá. Por quê? Quando você faz irashaimase, eles querem que você aprenda a mudar o seu sentimento. Vem cá, eu tô muito contente. Eles falam, irashaimase, você tem que aprender a falar irashaimase de sentimento. Aí vai além do atendimento ao cliente. Eu quero se importar. Se importar. Aí que está a grande diferença entre o Motenashi, ao meu ver, e, vamos falar assim, atendimento ao cliente, no caso. Então, você fazendo 3 meses direto, você tem que sentir. Sente ainda, eu quero que você, estou contente, a hora que você for embora, o cara está indo embora, nossa, muito obrigado hoje por ter vindo aqui. Então, valeu, muito obrigado, venha mais vezes. Por isso que é comum em empresa japonesa, os caras, às vezes o cliente vai embora, os caras ficam com a cabeça abaixada. Os caras até foram embora já. Os caras ficam com a cabeça abaixada assim, mas ninguém mais está vendo. Tem o tempo mínimo, né, que você tem que ficar no Odigui, né? Sim, mas eu acho que mais no sentido, as coisas estão mudando, né, conforme eu comento para vocês. Mas eu acho que a intenção disso é de agradecimento. Nossa, muito obrigado aqui por ter vindo, né? Perdido seu tempo vindo até aqui agora. Então, eles ficam assim. Tem um comercial muito interessante do Garigari, não sei se vocês chegaram a ver, foi muito divulgado pelo YouTube. Garigari é uma bala no Japão que, eu não me recordo, durante, sei lá, 40 anos, não sei, eu estou errando, não lembro o período, mas durante, sei lá, 40, 50 anos, não subia o preço. E eles tiveram que aumentar alguns centavos, hein, o preço desse negócio. E o que acontece? Apareceu o presidente junto com todos os funcionários, diretores, pedindo desculpa porque a gente teve que aumentar o preço. Então, nossa! Aí eu fico pensando assim, tipo, né? Desculpe por a gente tem que aumentar o preço do negócio. Mas eu acho que isso é o sentimento que eles têm, envolve o Motenashi, envolve... Aí que tá, o Japão é um país que você tem que sentir.
já não dá, é difícil você compreender. Por isso que não tem atendimento ao cliente. Fala, vou ensinar o quê? Como? Não, esse você tem que sentir. Por isso que eu acho o Japão mágico. Eu acho que é um lugar fantástico para as pessoas conhecerem. Mas com essa visão, sabe, com esse tipo de, assim... Mente aberta. Mente aberta, sim. Sim. E mesmo coisa do onsen. Eu acho que a gente fala isso, tem gente que fala, não, onsen é too much para mim. Ok. Eu acho que a gente respeita cada pessoa. Não, mas tem que ir. Pega a dica que vai no horário mais cedo, vai no lá, horário mais vazio, vazio, mas tem que ir. Que a Batinha que tá limpando lá o lugar que você se troca fica te encarando assim quando você tá se trocando. Cara, você falou do meu ano no Japão. Deixa eu compartilhar esse negócio que foi uma coisa interessante. Uma experiência fantástica que eu tive sobre esse negócio de pudor. Ok? Quando eu estive no Japão, como bolsista em 92, meu grande sonho era participar de um Matsuri. Quem não sabe, o Matsuri é aquele festival do Japão de verão. Né? Então, resumindo, eu estava muito em Fukuoka. Apesar da minha bolsa em Kagoshima, eu consegui fazer vários estágios em Fukuoka. Então, ok, não veio o caso, eu estava em Fukuoka. E tinha um Matsuri muito conhecido chamado Yamakasa. O que é Yamakasa? É um festival onde você carrega, imagina aqueles omikoshi, né? Omikoshi é aquelas, imagina bonecos que pesam 1 tonelada. E tem um boneco de 1 tonelada e tinha umas ripas assim de madeira e você tinha que carregar com várias pessoas, você não carrega sozinho. E é uma competição. Você tem que correr, eu acho que 5 km com aquele negócio lá, né? Claro, várias pessoas revezando aquele omikoshi e são várias turmas e é uma competição. E eu queria participar muito em qualquer Matsuri. E me falaram que esse Yamakasa é fantástico. Olha, você quer cueca, cara? Se tiver oportunidade, vai fazer esse Yamakasa. Porque, é sério. Porque, desculpa, infelizmente é só pra homem. Tá. É o Matsuri só de homem. Esse aí eu passo, então. Então, mas um... Cara, aí que eu entendi o Japão naquele momento. Por quê? Primeira coisa lá, eu queria ir. Uma coisa interessante. Me falaram que você não pode ir. Não pode participar, pelo menos naquela época. Falei, mas por quê? Tem que ser, tem que ser japonês, nascido em determinado bairro, porque é competição de bairros. É tradicional, você não pode. Aí sabe uma coisa interessante? Sabe aquele lance que a gente tá falando de objetivo? Que a gente quer? Eu queria muito participar desse negócio aí. Então, eu me enfiei. Falei assim, eu sou bolsista, né? Usei aquela máscara, né? Aquela minha armadura de bolsista. Falei, comecei a ligar. Eu sabia que o corpo de bombeiro ia ter um time que poderia participar desse Yamakasa. Na cara do... Olha, eu sou bolsista, vim do Brasil, XYZ, eu queria participar desse negócio. Será que tem negócio assim? Todo mundo eu ativei. Resumindo, consegui participar desse Yamakasa. Tava eu e um grande amigo meu, bolsista também, Hilton, e a gente participou desse Yamakasa. Agora, e a gente, imagina, gente, vontade de participar desse Yamakasa, só que eu não comentei um detalhe para vocês. Para participar desse Yamakasa, a vestimenta da gente, sabe o que é? A gente usa um hapi é um kimonozinho curto, e a gente usava não tem aquela fio dental de lutador de sumô? Fundoshi. A gente tem um amigo aqui que é especialista em fundoshi. Opa, tem um amigo Produção. Vou nem falar nome que tá atrás das câmeras. E eu queria participar do Yamakasa. Eu falei, que seja esse negócio fundoshi. A gente chegou mais ou menos à noite, assim, próximo à noite. Eu acho que era 6:30 da tarde, coisa nesse sentido. Ainda tava claro, assim, tava escurecendo e a gente tava no meio da rua. Imagina imagina um carnavalzão, sério. Então tinha muita gente. É época de festividade. Verãozão, coisa assim. E quando a gente chegou lá, assim, uns senhores vieram receber, porque a gente ia participar desse Yamakasa. Vocês são os bolsistas, prazer, não sei o que lá, um negócio assim. E a gente, claro, tinha vários grupos, várias pessoas que iam participar, que estão participando desse time, estavam lá do lado, mas só que era no meio da rua. Primeira coisa que a gente chegou, ele falou assim, tá ok, tira a roupa, vamos trocar. Eu falei, tira a roupa. Aqui a gente é brasileiro, né? Não, tira rápido. Ele falou assim, de cara, não tem tempo. O japonês, não tem. Acelerar. Eu falei, caramba. E a gente chegou meio atrasado. Eu falei, pô, vamos tirar aqui. Aí a gente ficou meio de cueca. Não, tira. Tira no meio da rua. Fica pelado no meio da rua. Sério. E gente passando pra lá pra cá. Eu falei, vamos tirar logo aqui. A gente tirou. E aí os caras falaram assim, bota o fio dental lá e vira. Porque tem que... E aquele negócio tem coisa de medida, cara. Então não dá muito certo. Ele botava o negócio, vira, desvira. Então,
aquele momento eu senti, cara... Mas o que? De provar vários? Não, de provar, não. De arrumar a posição. De arrumar a posição, não, a gente não vai provar. Esse não serviu? Esse não serviu. Não. Aqui lá, só pra pessoal que acho que o pessoal não tá enxergando aqui. É um fio, uma coisa de pano compridão, e você bota lá no talo assim, e você tem que girar. Eu nem lembro, porque a gente tava com tanta vergonha. É eles que colocam em vocês. Não, eles botam assim. Não, a gente meio que coloca, ninguém vai ficar tocando esse negócio. Mas você coloca assim o negócio, você vira e desvira. Eu vou ser sincero, eu não lembro direito porque eu tive que virar, porque a gente tava assim, sabe, o surreal, a gente tá meio necessário, cara, a gente... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? A gente tá pelado, 2 brasileiros aqui no meio da rua aqui, botando fundoche, cara. Falei, cara, que... Aí, naquele momento, sério, a gente, na minha cabeça, falei, cara, que trash, que roubada... Que eu fui me meter, cara. Que eu insisti. Que eu pedi pra isso, né? Cara, então eu falei, caramba, que coisa que eu vim fazer. Não, sério, você é adolescente, assim, não, jovem, né? Que trash que eu tô fazendo. Eu tô pagando o maior mico da minha vida. Aí que é o lance da cultura. Às vezes, se você não tem mente muito aberta, eu acho que... Outra coisa, os caras nem estavam divertindo. É aquele lance do furor. Os caras tomam banho, todo mundo, desde pequeno, coisa nesse sentido. Você tá pelado, vamos trocar logo, a gente tem que outra coisa assim. Então a gente, eu acho que essas coisas, se você vai numa cultura diferente, eu acho que o ideal é ir, quanto mais mente aberta você for, para absorver a cultura, respeitando, é importante respeitar o outro lado, né? Respeitando a cultura deles, eu acho que você só tem a ganhar. É uma experiência. Mas, juro, naquele segundo eu falei, cara, que coisa que eu tô fazendo. Resumindo, coloquei o tal do fundoche. Falei assim, ok, vamos lá. Aí eles falaram assim, vamos lá, começaram o aquecimento, coisa nesse sentido. Aí eu comecei a carregar, começou a competição. E eu não sei, a gente tava indo junto, sabe? Quando você não lembra direito. Eu tava carregando aquele umikoshi. Sério, uma coisa, quando você é novo, você acha que você é super-homem. Você acha que nada sei lá, você é forte pra caramba, coisa assim. Eu tava carregando aquele negócio, começou a arder aqui, começou a esfolar todo o meu ombro. O pessoal que não tá enxergando, você carrega uma tora grande aqui, com várias pessoas, e você tem que carregar aquele negócio lá. E fazendo o achoi, carregando aquele negócio lá. Não dá pra revezar Não dá. Você entrou numa posição assim, até você desistir de ficar ali, você fica. Você fica lá. Exatamente isso. Então eu tava carregando o achoi. Ok. Sabe, chegou uma hora que eu comecei a chegar e começou a me incomodar. Eu comecei a ficar um pouco cansado. Sabe que quando eu pensei, eu vou pedir para alguém me substituir, sabe uma coisa interessante? Alguém chegou e bateu no meu ombro e eu percebi, naquela hora, nossa, alguém vai me substituir. Eu saí e esse outro japonês, ele me substituiu. E foi mais ou menos assim. A gente correndo lá, só o achou. Ninguém precisa falar, alguém me substitui aqui. Por isso que é uma coisa que começou, foi a minha primeira experiência de cultura japonesa. Aí que eu entendi realmente, Japão é um país para você sentir. Você não precisa falar nada. As pessoas que estão do lado, tudo é um trabalho, você comentou sobre isso. Equipe, né? É um trabalho em equipe. E as pessoas que estão do lado, tá todo mundo te observando. Quando vê que você tá, pela sua fisionomia, é um país que você tem que sentir. Não é falar, pessoal, alguém me não tô aguentando aqui. Se for brasileiro, aqui, rápido, alguém aqui, me substitui. É um país que tem que falar. Lá não, cara, eu não tive que falar nenhuma vez. E é claro, quando eu via um cara lá, um negocinho, a gente, sei lá, de repente você começa a sentir o negócio. Você bate no ombro da pessoa, a pessoa sai e substitui. E a gente foi nesse washoi. Claro que tem uma parte trash também. Enquanto a gente tá... Era verão, muito quente. Verão no Japão vocês conhecem lá, é úmido, é muito quente. Enquanto a gente ainda mais onde você tava, né? Nossa, Kyushu, quem não conhece, é Nordeste, sabe? É um lugar quente. É o Nordeste? Nordeste do Japão. Equivalente. Eu sou do Japão, que é mais quente, né? Comparável ao Nordeste pensando no Brasil. Mas enfim, quando a gente tava correndo lá, o pessoal jogava as pessoas os moradores, porque a gente corria na rua, jogava água na gente. Água. E a parte trash, sabe o que foi? Pessoal, você estava usando fio dental. Aquele negócio fica molhado, cara. Depois começa a andar assim meio cowboy, assim, com as pernas abertas, porque o negócio começa a esfolar. Falei, caramba, o que eu tô fazendo nesse negócio aqui? Sabe? Começa a assar. Parece uma coisa assim, sabe? Surreal. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô acostumado a fazer esse negócio assim. Resumindo, a gente correu, acho que se não me engano, 5 km aquele negócio lá.
E terminamos o tal do Asha. E a pessoa jogando água, esse tipo de coisa assim. Mas posso ser para vocês, do fundo do coração, cara, isso aconteceu há 30 anos atrás. Até hoje, eu não esqueço essa emoção. Não é pelo fio dental, não. Nada disso. E nem pra coisa de hipoglós. Não é pelo hipoglós, nada disso. Nada disso. É uma experiência das mais ricas que eu tive na minha vida. Mudou sua vida. Mudou a minha vida. Eu acho que, porque logo que a gente terminou, depois que terminou, o Japão é muito um país coletivista. Aí a gente fez o Uchiake. Uchiake, vamos comemorar. A gente só tinha homem lá, mas de diversas idades, hein? A gente era os mais novos, mas tinha os senhores de 80, sei lá, 70, não sei qual é a idade do pessoal lá. E a gente comemorou, bebeu, sabe? Essa experiência, assim, de realmente você entender o Japão, foi muito rico. Assim, por isso que eu falo para as pessoas, se tiverem a oportunidade de participar, assim, eu defendo Yamakasa porque é onde eu participei. Eu tive essa experiência lá. Mas é incrível. Juro, contando para vocês aqui agora, eu me recordo. Desde a parte ruim, como a parte boa também. Todas as emoções envolvidas, né? Todas, me empolgo contando esse tipo de coisa, mas realmente foi uma experiência muito. Faria de novo? Nossa, com certeza, faria. E falaria pro seu filho ir, por exemplo? Sim. Já até comprou o fundoshi do filho. É verdade. Mas uma coisa que hoje eu valorizo bastante, não sei, acho que a gente acaba ficando mais experiente em várias coisas. Hoje eu valorizo muito, cada um tem que ser do jeito que você é. Uhum. Pode ser que ele não tenha essa pegada, não tenha essa vontade. Ok, não tem problema. Minha esposa, a Yuka, a gente é muito diferente. Ela é bem low profile, é bem quieta, né? Nossos valores são muito parecidos. Mas assim, olhando de fora, ela não fala muito. Ela não gosta de se expor, né? E a gente começa a perceber assim, por exemplo, ela com certeza não faria de jeito nenhum. E mesmo se eu falasse para ela fazer mostrando tipo de coisa, ela faria, mas para ela o impacto seria bem diferente. Ela não sentiria o que eu senti. E ela me xingaria. Por que você mandou ir nesse negócio aí? Então, assim, eu falo para as pessoas isso, mas hoje eu valorizo muito, cada um é de um jeito. Então, você falou do meu filho. Claro, eu falaria desse jeito, do mesmo jeito que eu tentaria falar para ele, legal para ele ir, convenceria, mas no final, se ele não quisesse ir, ok, acho que cada pessoa, Sim. ele pode ter outras experiências diferentes da minha. Eu acho que isso, eu não sei, eu aprendi nesses últimos 10 anos, assim. As pessoas são diferentes, gerações diferentes. Ninguém precisa ser igual assim. Então, acho que isso é interessante. Isso é bem legal mesmo, porque cada um vai ter uma experiência e cada um vai ter uma vontade também, né? Não tem como. É verdade. Que nem eu fiz, como chama? Omikoji. Só que o meu não tinha. Você fez o Mikoshi? Só que o meu não tinha fundoshi. Ah, não tinha? Te pegaram leve, cara. Não, Completo. eu fiz no bairro. É. Eu fiz no bairro que eu morava quando eu era estudante lá. E aí eu falei com a escola falou assim, vai ter um evento. Tá. Quem quer participar? Coloca o nome na lista. Tá. Aí eu falei, eu quero. E eu tava no depois do último. Tá. Porque já tinha muita gente da minha frente. Tá. Aí eu falei, então eu vou lá acompanhar vocês, né? Aí eu fui. Tá. Falei que eu queria carregar aquilo porque eu falei, sempre vi, né? Sempre não, né? Vi algumas vezes Sim. em filme, eu até reportar essas coisas. Eu pudesse ser muito da hora fazer isso. Né? Claro. Aí eu fui lá, falei, vou acompanhar. Aí eu cheguei lá, olharam pra mim assim, seu nome? Eu falei, tal. Não tava na lista. Eu falei, não tá. Não tem problema, tô aqui. Eu só vim ver, né? Sim. Aí alguém falou assim, tal pessoa não pôde vir, enfia ele aí. Aí já me deram o sapato, me deram o rapi, aí botei lá, fui carregar. Meu Deus do céu. Eu fiquei, acho que, depois disso Sim. tudo, tomamos saquê, carregamos. Não era corrida, era só uma parada, né? Só sim. andando. Cara, eu voltei pra casa. Eu entrei no furô do onde eu morava lá. Eu morava com mais 3 pessoas. Tá. Eu falei, gente, eu vou entrar no furô. Mostrei meu ombro. E o pessoal falou assim, tá bom. Porque eu ainda tava roxo já. Sim, que Você legal. entrou no furô e não Eu entrei saiu. no furô e fiquei assim, ó. Eu fiquei deitado no furô, tipo, só aqui, só pra não ficar o nariz dentro da água só, porque, nossa, meu ombro tava doendo muito. E no dia seguinte foi pior ainda. Mas foi muito legal. A experiência, você Não, curtiu? foi muito legal. Eu faria de novo. Entendi. Pensaria um pouco na dor antes. Tá. Mas eu faria de novo. Porque acho que são coisas assim que, tipo, você conhece mais a fundo a cultura. Realmente tem negócio de você vivenciar.
o que as pessoas de lá estão fazendo, como que eles fazem. E uma coisa que eu achei muito... Eu fiquei meio revoltado com a resposta que eu tive, mas eu aceitei por respeito das pessoas. Porque eu perguntei pro senhor que era o representante da comunidade lá do bairro. Sim. Falei, quanto que pesa? Sim. Ele falou assim, não pesa nada. Ele falou, não pesa nada. Não pesa nada, tá. Não pesa nada. Quem tá carregando é Deus, né? Porque o que a gente carregava era meio que um símbolo de um templo, né? Não entendi, tá. Aí eu fiquei assim, não pesa nada. Caramba, não tá roxo. Mas tudo bem. Falei, tá bom. E fui pra casa. Eu respeito, mas eu realmente queria saber. Eu só queria saber quanto pesa, porque tem lá, deixa eu ver, 4, 8, sei lá, 16 pessoas carregando isso aqui e tá muito pesado isso aqui. E era o mini, hein? Não era nem o grande. Mas que legal que você teve essa oportunidade. Nossa, poxa, muito bacana mesmo. Isso foi uma das coisas que eu falei, foi muito legal fazer. Faria de novo? Faria, mas tenho minhas ressalvas. Faria com fundoshi da próxima Na vez. próxima vez, não, acho que eu não tenho. De acordo com experiências de amigos, eu não usaria fundoshi. Mas aqui, vamos falar já da... A gente já tá indo aqui no tempo, estamos olhando aqui. Tá. Vamos falar da sua volta pro Brasil. Tá bom. Agora, qual das 4 voltas do Brasil a gente vai falar? Isso daí fica complicado. Qual que pra você, assim, vamos falar então da primeira volta pro Brasil, que foi a sua primeira experiência foi com 17, 18? Eu voltei com 23 anos. Então já tá. 23 para 24 anos. A sua primeira bolsa quando você voltou pro Brasil, como foi isso pra você? Tipo, o que você observou no Brasil e depois a gente fala da sua última bolsa ou de alguma outra bolsa que você acha mais interessante. Porque acho que a primeira eu queria muito ouvir. Eu até fico curiosa pra saber se você imaginou que você iria outras vezes ao Japão de bolsa, depois da primeira experiência. Vamos começar por essa agora. Logo que eu voltei pro Brasil, assim, eu gostei muito do Japão. Vou ser sincero com vocês. Claro que era meu sonho, mas eu sempre quis voltar pro Japão. Eu acho que uma coisa que acontece, tem coisas na nossa vida que acontecem, é a mesma coisa que eu fazer um parênteses com o que aconteceu com você. Você foi lá acompanhar só e a oportunidade estava lá para você. Uma pessoa não estava lá. E você estava lá e você aproveitou esse tipo de coisa. Graças a isso você teve, tudo bem, o ombro, o negócio, mas teve uma experiência que poucas pessoas poderiam ter essa experiência. Então, eu acho que na vida tudo é assim, a gente vai somando várias coisas e a gente encontra as coisas do jeito que vai acontecendo na sua vida. Primeira coisa, logo que eu voltei do Japão, eu pensei assim, eu acho que a coisa que eu tinha positivo é a minha experiência do Japão. Na época, tinha algumas, claro, igual hoje também, tinha empresas japonesas e eu achava legal, queria aproveitar, usar essa experiência. Quando eu fui para o Japão, eu trabalhava, na época, eu era auditor de uma empresa, na época hoje chama-se Big Four, existem 4 grandes empresas de auditorias, consultorias do mundo. E na época eram Big Eights, eu trabalhava numa dessas Big Eights. E eu tirei licença do meu serviço e fui para lá. Então, era uma empresa, no caso, internacional, e eu comecei a trabalhar com cliente japonês, o Japan Desk. Então aí, o que acontece? Essa experiência no Japão foi rica para eu poder utilizar esse tipo de experiência. Mas uma coisa que eu percebi, uma coisa, a gente sempre a gente cria um tipo de meta, um planejamento, coisa nesse sentido. Por exemplo, logo que eu fui para o Japão, eu pensei assim, eu acho que eu indo para o Japão, vou colocar isso no meu currículo, as coisas vão dar certo. E eu percebo que não é dessa forma. Nossa, eu tive essa mesma ideia errada. Não é dessa forma. Eu queria até, sei lá, acho que é um ponto importante isso. Eu acho que na nossa vida, às vezes a gente acha, eu vou fazer esse curso e as coisas devem... Às vezes sim, conforme a área, e às vezes não. Não é só por causa que você fez o curso. Hoje, como eu trabalho com empresa japonesa, esse tipo de coisa, eu percebo bem, às vezes tem o lado positivo e o lado negativo. Se você fala bem japonês, o japonês que está trabalhando com você... Imagina você se comportar igual japonês. Hoje, o que eu aprendi, que eu acho importante, eu sou brasileiro. Eu faço questão de mostrar que eu sou brasileiro. Por quê? Eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, logo que voltei do Japão, eu falei assim, putz, eu queria, imaginei, eu coloquei no currículo e achava que isso abria as portas para mim dessa forma. Não foi tão bem dessa forma. Mas, resumindo, eu acho que... Mas eu sempre quis aproveitar toda a experiência do Japão que eu tive e eu fui cada vez mais somando várias outras coisas também.
E eu acho que esse tipo de experiência, por exemplo, no caso, eu já acho que, por exemplo, você ser brasileiro, trabalhar numa empresa japonesa, eu acho que uma coisa importante é você mostrar que você é brasileiro. Eu acho que pontuar claramente isso. Porque senão o pessoal vai, mesmo você falando bem o japonês, porque às vezes o pessoal espera essa reciprocidade. E outra coisa, mostrando que também você pode contribuir você sendo brasileiro, né? Isso eu aprendi. Uma coisa interessante que eu aprendi quando eu trabalhei numa construtora. Sou muito grato ao presidente, ele é japonês, e ele ensinou muita coisa para mim. Uma coisa eu acho que é bacana, já que a gente está querendo falar sobre cultura, ele explicou duas coisas para mim. Uma coisa, o Japão é um país sobre, para business, é um trabalho sobre nemawashi. O que é nemawashi? Uma vez eu estava no meio da reunião, eu cheguei e comentei várias ideias que eu quero implementar. Claro, eu era novo, eu queria impressionar o presidente, toda a diretoria lá. E eu lembro que no meio da reunião, tudo que eu comentava, o presidente me dava um cut-off. Sabe quando nossa, aí ele botava só um monte de empecilho. Falei, caramba, o que acontece? E eu achando que estava abafando, estava falando tudo em japonês, coisa assim, os diretores eram todos japoneses, assim. Eu falei, caramba, que coisa, meu, trouxe tanta ideia legal, controle interno, parte financeira, estruturar, ok. Aí uma vez esse presidente me chamou e falou, Henry, vamos lá, vamos beber. Aí eu aprendi uma coisa chamada Nominication. O que é Nominication? O Japão, ele tem um costume de você chegar, sim, tem um trabalho, você conversa sobre serviço depois do seu horário, conversando assim no bar, informalmente, bebendo com as pessoas. Ok, normal. Aí eu estava conversando com ele e falou assim, Henry, você tem que entender um pouco sobre nemawashi. Eu falei, mas que raio de nemawashi é esse? Henry, você, assim, no meio da reunião, você não pode colocar as coisas, as suas ideias. Você tem que chegar e fazer um campo antes de chegar e colocar as ideias. Você tem que fazer o nemawashi. Aí explicou o seguinte, se você tem a sua ideia, ao meu ver, né, é muito boa. Mas você chega e coloca nesse sentido, não vai funcionar. O japonês não gosta de ser pego de surpresa. Você tem que, antes de implementar essa ideia, conversa com todos os outros diretores, seus pares, e você chega e mostra essas ideias. E, claro, para mim também, porque quando você chega na reunião, tá tudo certo, tudo definido. Funciona dessa forma. Então fala assim, nossa, entendi. E sabe que esse nemawashi funciona muito bem, eu acho que hoje em dia em toda a sociedade. Depois que eu entendi esse conceito de nemawashi, às vezes a gente percebe o mundo ocidental, eu comento coisa assim, define. Mas se a gente utilizasse um pouco o nemawashi, não é fazer lobby, nada disso. A minha ideia é assim, você vai testando, sabe? Comentando, você vai colhendo. Feedback no meio do caminho antes de apresentar pro geral. Antes de apresentar para o geral. Eu achei, isso fantástico. Foi uma das coisas que eu aprendi com esse presidente. Outra coisa que eu aprendi com o presidente foi uma coisa sobre Ringisho. O que é Ringisho? Ringisho é um formulário de aprovação. E lá, todos os Ringisho tinham que passar para toda a diretoria. E eu tinha uma ressalva assim, a gente tem um dia muito corrido, coisa assim, e tinha Ringisho para aprovar sobre compra de uma caneca, por exemplo. Qualquer coisinha. Eu falei assim, cara, por quê? Eu falei assim, nossa, o cara é gerente, diretor, coisa assim, o cara não tem autonomia para aprovar a compra de um copo, né? Aí eu cheguei e comentei com o presidente, falei, presidente, mas por que a gente tem que fazer esse lixo? Vamos ser eficientes. Por exemplo, a minha área, pode deixar que eu aprovo, né? Tudo bem, minha área administrativa, eu sou diretor da área administrativa, deixa eu aprovar, até, sei lá, X, vamos colocar teto. Ele falou, Henry, não vai funcionar dessa forma. Mas aí eu falei com ele, mas por quê? Porque a gente tem que aprovar todo esse Tangring Show, perde muito tempo, todo mundo tem que assistir. Não, Henry, aqui a gente tem que saber, mesmo que não é da sua área, eu quero que você entenda mais ou menos o que está rolando na empresa como um todo. Aqui ele explicou para mim uma coisa sobre Mochitsumotaretsu. Mas resumindo, é muito complexo esse negócio, mas um faz parte do todo e o todo faz parte de um. É mais ou menos assim. É o que a gente está falando, o Japão é um país muito coletivista. Ele pensa no todo. Então, esse tipo de coisa. Agora, voltando, eu sei que estou fugindo um pouco da colocação. O que eu voltei do Japão com esse tipo de coisa? Eu tinha expectativa em trabalhar nesse negócio. Eu tive vários empecilhos, várias coisas que falei assim, não andou do jeito que eu quis. Mas uma coisa é fato. Pelo fato de ter falado japonês, aliás, não falava muito bem japonês, o Japão me lapidou bastante. Desde a primeira experiência. Desde a primeira. Eu não falava tão bem. Falava normal, assim, bem mal. Então o Japão me ajudou a lapidar um japonês. E duas coisas me ajudaram muito a falar bem japonês.
assistir drama japonês, aqueles drama japonês, novelinhas japonesas, ler mangá pra caramba, e sem dúvida nenhuma, a minha experiência profissional, comecei a trabalhar com japonês, esse tipo de coisa. Isso me alavancou bastante, né? Então, por exemplo, o que eu percebi, pode ser a história de várias pessoas. Às vezes você volta pensando em alguma coisa e não funciona tão bem. Mas eu acho que em algum momento as coisas vão se interligando. Quando eu trabalhei nessa empresa japonesa, foi punk. E não foi fácil ter um chefe japonês. Não foi fácil você ter treinamento. Eu fui treinado a trabalhar assim, cada pessoa tem que ter autonomia. A gente era bottom line, assim, resultado. Você gera resultado. E eu percebi que isso na empresa japonesa não funciona desse jeito. Eu queria gerar resultado, queria mostrar, mas isso por si só não funciona desse jeito. Isso é um choque cultural, né? Choque cultural. Você falou uma coisa interessante. Eu acho que a parte cultural é importante. Você entender realmente essa parte de cultura. E hoje é uma pena, eu vejo muito esse gap entre várias empresas, não só japonesas, né, de outras nacionalidades, aqui vem no Japão, eles têm a diretoria toda desse país, né, e tentar, não digo impor, assim, o business, a forma de business, de operação de business é igual. Isso que eu acho que é difícil, esse tipo de coisa. Mas, muito pelo contrário, eu acho que uma pessoa que tem essa visão, poder contribuir dessa forma, tentando fazer a ponte, seria bom. E agora, eu sei que provavelmente os japoneses não estão vendo esse tipo de podcast, mas seria bom para os japoneses tentarem extrair, muitos motaristas no seguinte sentido: use os brasileiros usem os japoneses. Pegue as melhores coisas de ambas as coisas. Nós temos muita coisa boa. Eu vejo, assim, coisas muito... A criatividade, nós somos muito bons. Inovação, sem dúvida nenhuma. E o brasileiro é um dos países, assim, eu estava conversando com uma headhunter internacional, top mesmo, e ela falou assim: Henry, um dos povos, os melhores expatriados do mundo, executivo, high level, são brasileiros. Por causa da nossa miscigenação, da nossa temos uma cultura, assim, muito rica, de várias... Plural, né? Muito plural, sem dúvida nenhuma. Isso ajuda muito a gente. Eu falo assim, por exemplo, o Japão, por ser um país muito homogêneo, às vezes é difícil. Por exemplo, eu sou divorciado, eu estou no segundo casamento. Meus filhos, a maioria dos meus filhos, assim, vários amigos dos meus filhos também têm pais separados, divorciados. Por favor, não estou incentivando, não é nada disso. Mas aconteceu. Perfeito? Mas a gente vê alguns países que o filho sofre bullying. Seus pais, sabe esse negócio assim? Nesse ponto, você é mestiço. Eu acho legal, bacana pra caramba. A gente, sabe, é um país onde é rico esse tipo de coisa. Você tem, assim, convive com um lado, desde criança, um lado brasileiro, né? Ocidental total e oriental total. E, sabe, funcionamos muito bem nesse ponto. Então, eu acho que isso foi muito rico. Sim, com certeza. Por isso que eu acho que a bolsa em si, principalmente no retorno, acho que é importante você, assim, claro, você ter a expectativa alta, que você vai aprender bastante coisa, porém, a maior expectativa que você vai ter, assim, é a experiência de vida. Não mais, não menos que isso. Agora, se você vai voltar a conseguir emprego bom, ok, batalha para não pense que isso pode te agregar ou pode também não agregar. Não é que você fez uma bolsa, fez um mestrado, doutorado. A gente vai fazendo doutorado lá, volta para cá. Você, o doutor, top da linha. Às vezes não funciona esse negócio. Então, eu acho que esse tipo de coisa que seria importante. Sensacional. Muito obrigado. As palavras. Não, imagina. E eu acho que, puxa, essa oportunidade que vocês fazem, esse tipo de podcast, conversando com várias pessoas, eu acho que hoje em dia é interessante. Uma pena que minha esposa não está aqui. Se vocês conhecessem ela, ela é uma pessoa bem low profile. E hoje ela é sócia de um grande escritório de advocacia. E ela é bem japa. Ela é assim, filha de japonesa. Ela é bem Nisei, mas Nisei nika japonesa. Assim, qualquer pessoa olha para ela, é bem japa. E ela, assim, a história dela a pessoa low profile, né? E ela foi galgando várias posições, assim, na vida dela. E ela hoje se tornou sócia de um escritório, assim, um dos maiores escritórios de advocacia brasileiro. Nada de internacional. Aí, o que eu queria comentar para as pessoas que estão aqui? Existem pessoas, eu sou mais extrovertido, né? Mas eu vejo que hoje, acho que cada um tem que ser do jeito que é.
E existe uma coisa da cultura japonesa que eu acho interessante sobre soft power. Por exemplo, é uma coisa que ela tem. Soft power. E usar esse tipo de coisa. E eu acho que esse podcast que vocês fazem é legal porque vocês têm várias referências. Tem gente que vai se identificar mais com as coisas, experiências que eu tive. Tem gente que com você. Eu acho que a gente está nesse... E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, essas plataformas digitais, de poder levar esse tipo de assunto assim, para várias pessoas. Uma coisa que eu comento bastante, meu filho, por exemplo, ele está estudando para medicina. Ele fala assim, existe um caminho, né, filho? Eu falo assim, filho, a coisa mais difícil para você é, assim, você é jovem, é fácil você chegar e sair fora do caminho. A gente não vive junto, né? Ele mora com a mãe dele. Fala assim, você já é adulto, tem 18 anos, eu não tenho chicote para toda hora, estuda coisa nesse sentido. O que eu posso falar para você, você traçou um caminho. Se é o que você quer, cara, o que você plantar vai colher. Agora, uma coisa importante para você é o seu caminho. Se esse caminho que você quer, não fique muito longe do seu caminho. Se amanhã vai ter uma festa que você sair, quem sou eu para eu posso falar para você não ir, brigar com você e você não, sabe? Não, se você tem assim, você faz o que quer, mas construa o seu caminho. Entenda qual é o seu caminho e se você quiser sair, o que eu falo assim, se você sair longe, você sabe que é muito difícil você voltar ao caminho. Você está num ritmo de estudo, você vai para lá, para Bagdá, para você voltar aqui, acordar cedo. Agora, se você está próximo do seu caminho, é mais fácil você voltar. Agora, se esse caminho vai te levar no XYZ, ok, isso tem coisa de destino, a gente não sabe. Mas o que eu posso afirmar para você é, quanto mais próximo tiver do seu caminho, mais, assim, você tem uma certeza que você vai estar na direção certa. Isso que eu acho que é importante para todo mundo. Se a gente está no nosso caminho, a gente traça um caminho e a gente está mais ou menos próximo dele, é bacana. Eu sei que na pandemia, muitas pessoas perderam emprego. Na minha área, a área de comunicação, a gente teve que reinventar. Foi uma área difícil também. E, infelizmente, hoje a gente percebe que a dinâmica das coisas, tem gente que tem emprego assim, nossa amiga que a gente está conversando agora há pouco, é a área de programação, nossa, tá bombando, salários bons, coisa nesse sentido. Mas, do mesmo jeito, tem essas áreas, tem áreas, pessoas que tá difícil. Eu conheci pessoas que estão desempregadas há um bom tempo, né? E para essas pessoas, o que eu posso falar para vocês é que é o que eu falo pro meu filho. Tenta encontrar um caminho. Em cima desse caminho, tenta não ficar muito longe dele e vai fazendo. A gente, igual você estava lá, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer na nossa vida. Oportunidades, né? Step by step, vamos lá, em cima dos nossos caminhos. Muito obrigado, Wilson. As palavras aqui. Que imagina, cara. Acho que a gente... Queria contar tanta coisa pra vocês, cara. Eu sei. Wilson nos emocionando Imagina. aqui no podcast e todo sempre, né? ano aí no Koshukai. Há quantos anos você tem Cara, contribuído bastante nas palestras? Sabe que eu dou palestra no Koshukai desde 1993. É verdade. Uau! 93, Nós 94. fomos impactados pela palestra do Wilson em 2017. Com certeza. Cara, é um privilégio, assim. Saiu todo mundo chorando de lá. Que isso, bondade sua. Então, desde 93. Desde 93, 94, que realmente foi palestra do Koshukai, foi em 94. 93 teve época. É um pouco diferente, né? Na época, o Koshukai tinha dois Koshukai. Eu consegui voltar pro segundo Koshukai. Então, o segundo Koshukai, enfim, tinha Kenshu e Ryugaku, era diferente. Mas resumindo, Tem desde 93. uma relação longa aí com a Cebex. O ano que vem vai dar 30 anos. Uau! Mas é um privilégio. Nossa, eu sou muito, assim, grato, né? A vocês. Queria agradecer. É uma forma de poder revivenciar as coisas, né? E parabéns a vocês pelo trabalho de vocês, né? E eu acho que é muito, muito bacana. Eu sei que vocês fazem de coração. Vocês não estão recebendo nada por isso. E é bacana mesmo. Espero que atinjam muito, muito mais pessoas, sem dúvida nenhuma. A gente quer, com certeza, com essas experiências, ajudar as pessoas a conhecerem as bolsas, saberem que existem. Deixar essas histórias Deixar vivas. essas histórias e deixar, principalmente, acho que esse é o maior objetivo desse podcast, é deixar para todo mundo ter acesso a histórias de pessoas que foram, até que a gente conseguiu entrevistar o primeiro bolsista que teve. Que legal! Então, esse cara, ele teve a gente conseguiu guardar essa história, né? Porque
se ninguém conversa e não vai passando essas histórias pra frente, isso some. Sim, sim, Né? sim. No Então, registro. muito obrigado, Thaís. Né? Thaís, idealizadora do Obrigado. projeto. Idealizadora do projeto, muito obrigado. Atual presidente da CBEX. Outro nível. Outro nível. Acho que todos ficamos... Você ficou na Tsukashi? Opa! Sempre. Você ficou na Tsukashi, Nossa, Yuzo? muito, muito. Eu fiquei na Tsukashi, pessoal. Se você tivesse uma... Vamos tentar resumir em uma frase, ó, é difícil, hein? Para as pessoas irem atrás das bolsas, para você incentivar as pessoas a procurarem as bolsas, o que seria? Ok. Antes disso, eu queria agradecer ao pessoal aqui. O pessoal não está vendo aqui, né? A gente só estamos nós três aqui. Mas, assim, teve uma grande quantidade de pessoas aqui que estiveram, que estão aqui atrás, dos bastidores, né? Para viabilizar esse tipo, né? Esse projeto aqui. Queria agradecer a todo mundo aqui. E pessoas que também não estão aqui, né? Com certeza. Mas voltando à sua pergunta, essa é uma coisa que eu queria passar para... Eu acho que tentar encontrar o seu desejo, né? Encontre o seu desejo e não desistir. Não, é difícil, é clichê. Tá? Não desista, é fácil falar. Não desista e vai, né? E não só isso. Eu acho que eu queria resumir com uma frase que eu gosto bastante. É o seguinte: quem pensa muito não faz. Quem não faz não erra. Quem não erra não aprende. Quem não aprende não cresce, e quem não cresce não vive. Eu falo isso em todo o Koshukai. Então, quem pensa muito não faz. Quem não faz não erra, quem não erra não aprende, quem não aprende não cresce, e quem não cresce não vive. Assim, é o que eu acho que eu tiro da minha vida. Eu acho que você tem que sempre estar fazendo algo. Pode ser que você não vai chegar aonde você quer chegar. E posso ser sincero, normalmente é assim. Você faz, muitas vezes você não consegue chegar. Mas você, em cima dos seus erros e acertos, você vai lapidando as coisas. Uma pena, eu não tive muito tempo para conversar sobre a parte profissional. Eu quebrei algumas vezes, foi punk, mas como superar? Sabe, essa frase sempre me ajudou. Falei assim, eu sempre tenho que estar fazendo. Tem que ver, independente do que acontece. Mas e aquele lance da linha? Você traça uma linha e tenta sempre chegar próximo dessa linha. E o que você falou também. Amanhã a linha muda. Não tem problema mudar. É GPS, são geração de GPS, você entende melhor que a gente. Recalculando, vamos para cá agora. Vamos para lá, mudou para lá, não tem problema nenhum. Antes eu defendia muito, você tem que chegar em cima do objetivo, coisa nesse sentido, chega até lá. Mas hoje eu acho que as coisas têm que ser mais fluido. Né? Não tem a teoria de Darwin. Quem sobrevive não é os fortes e os mais inteligentes. São as pessoas que mais se adaptam ao meio. Sem dúvida nenhuma, eu sou produto de uma adaptação. Esse lance de negócio. Porque eu trabalho com o Japão, eu fui adaptando a diversos tipos de situações. Sabe, trabalhei em empresa japonesa, trabalho com japonês, é um negócio assim, vou indo. Funciona dessa forma. Então é isso. Por último, mais uma vez, a frase é: quem pensa muito não faz. Quem não faz não erra. Quem não erra não aprende. Quem não aprende não cresce. E quem não cresce não vive. Muito obrigado. E para mais frases dessas, Koshukai. Muito obrigada, Yuzo. Considerações finais? Este foi nosso último episódio da temporada 2022, né? Último episódio, gente. É isso aí. Muito obrigado por acompanharem nossa trajetória até aqui. Obrigado a toda a equipe. E obrigado a todos os convidados. E nos vemos na... Não sei. Vai ter a próxima temporada? Fica no ar, vou deixar no ar aqui. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.